Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, e que a bênção de nosso Deus o Pai repouse sobre si, sobre a sua casa, sua família e em todos os recontros de sua vida, todos os recontros da sua vida, todas as áreas que abrangem a sua vida pessoal, familiar, de emprego, de negócios, projetos, enfim, em particular, a área espiritual. É um prazer estar novamente convosco para darmos continuidade a temas que estamos a abordar, e nós já falamos em duas mensagens acerca do desafio de Cristo e o caminho para a vitória, com vista a ajustarmos o nosso vocabulário ao vocabulário de Deus e sermos imitadores de Deus para trazer vida através das nossas palavras, de acordo com o poder criativo que Deus colocou em nosso espírito, trazer vida onde há morte e trazer prosperidade, trazer bênção onde há carência, há falta, onde há confusão, desgovernação, porque o Deus que nós servimos é o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Nós fomos criados conforme a sua imagem, a sua semelhança. E vamos abordar este tema, como Deus faz-se a cena para mudanças, restauração e transformação da nação, e como servir a César. Quando Jesus Cristo foi abandonado por muitos discípulos e ele ficou só mais os 12, no capítulo 6, versículo 68, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Isto no versículo 67. No 68 respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E no capítulo, em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus, quando estava a orar ao Pai, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando esteve na presença de Pilatos, interrogado por Pilatos, Jesus Cristo respondeu a Pilatos, isto no capítulo 18, versículo 36 e 37, o seguinte, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você sabia que quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Jesus e agirmos para além da palavra, desviamos, você sabe que saímos e nos afastamos da verdade, deixamos de ouvir a voz de Jesus e passamos a ouvir ou a voz do velho homem, a voz da alma que sem razões, ou a voz de Satanás, e passamos a agir e falar em conformidade, usantes da mentira e da presunção. Porque se Deus
ou em Deus não há mal nenhum, e Deus não tenta ninguém com mal, então são as nossas concupiscências que, tomando lugar, dão origem ao pecado, e o pecado gera a morte. Em Hebreus 12, versículos 14 e 17, diz o seguinte: procurem afastar-se de toda discórdia, busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois, quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Vigiem para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual ou se torne negligente para com Deus, tal como fez Esaú. Por uma simples refeição, ele vendeu seus direitos de filho mais velho. Noutra versão diz direitos de primogenitura. E mais tarde, quando novamente ele quis aqueles direitos de volta, era tarde demais, embora tivesse chorado lágrimas amargas de arrependimento. Portanto, lembrem-se disso e tenham cuidado. Em Lucas 14, versículo 33 a 35, disse Jesus: assim ninguém pode ser meu discípulo se primeiro não resolver abrir mão de todas as outras coisas por mim. Para que serve o sal? Sal sem sabor não presta para nada, nem para adubar. Não tem valor nenhum e deve ser jogado fora. Prestem atenção para vocês poderem entender minhas palavras. E se você quer aprofundar isso, poderá ler Mateus 5, versículo 13 a 16, onde Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Então, há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós e para o facto de termos nascido neste mundo, nesta terra. E eu quero dizer a você que a probabilidade de filhos de Deus venderem os seus direitos de herança e de cidadania do reino de Deus, venderem ao diabo e perdendo-as por causa do brilho que este mundo oferece, encanta muita gente desde a meninice, acabamos por ver que é sintomático e tem levado muitos filhos de Deus, cristãos, à escravatura e acabam por afastarem-se de Deus e perderem-se no pecado e no mundo de novo. Se nós olharmos para o mundo de hoje, nós podemos ver que a semelhança do que acontecia com o povo de Israel, quando se afastava de Deus, quando pecava contra Deus, quando liberava ou libertava a ira de Deus por suas rebeliões e murmurações, nós estamos a ver neste tempo, igualmente, o que acontecia com eles. Eles eram postos escravos sobre os outros povos, sobre outras nações. Eram enviados às outras nações e posto sobre eles jugo, como castigo, o resultado da maldição que vinha das suas rebeliões e pecados contra Deus. Nós olhamos o mundo e nós vemos, pelo mundo fora, cristãos que perderam seus direitos de cidadania e de herança do reino. Já não digo de primogenitura, porque temos o primogênito que é Jesus. Assistimos cristãos reivindicarem
os seus direitos que perderam, porque eles tornaram-se frios para com Deus, mornos para com Cristo, e por conseguinte foram vomitados. E o tempo julgou os seus pecados e torna-se visível nesse tempo. Direitos foram perdidos em favor da islamização. E assistimos marchas, protestos, reivindicar direitos que não sei se vão conseguir obter de novo esses direitos, como aconteceu com Esaú. Ouvimos um evangelho concentrado na pregação ou nos anúncios do imediatismo, de buscar coisas rápidas e materiais e financeiras, esquecendo-se de que estas coisas com o tempo perecem, consomem-se, estragam-se, como resultado da guerra, das calamidades naturais, entre outras coisas mais. E, portanto, omite-se os ensinamentos prioritários do reino de Deus, que é um reino espiritual, conforme Jesus Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. E as pessoas esquecem de ouvir a voz de Cristo, que é o testemunho da verdade. E olhamos para o mundo e vemos pessoas a serem pisoteadas pelo diabo, a descerem a um nível mais rasca da humanidade, que negam-se serem feitos à imagem conforme a semelhança de Deus, e julgam-se que são cavalos, que são cães, que são serpentes, julgam-se que são ovelhas, e deixaram de ser pessoas, seres humanos, para se tornarem na sua alma animais. Então começamos a ver que quando Deus tirou a alma ao rei Nabucodonosor para lhe pôr uma alma animal, é real. Porque nos confrontamos com essa realidade neste tempo. Vemos pelas redes sociais, e quem viaja para certos países, da Europa em particular, você vê as pessoas na negação de que são humanos. E uns andam atrelados contra elas. Enfim, esta é a humilhação terrível do homem, feito à imagem conforme a semelhança de Deus. Porque esquecemos-nos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a promessa de que quando assim procedemos, Deus nos acrescenta as necessidades básicas para a existência nossa peregrina enquanto aqui nesta terra. Não queremos ouvir a voz da verdade, somos confrontados com ventos de doutrina, do imediatismo, enfim, a humanidade vive problemas. Mas eu tenho uma novidade para vocês, uma novidade que transformou minha vida. E vou ler Jeremias capítulo 18, no versículo 5 a 10, disse o profeta Jeremias: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe.
E no momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Palavra do Senhor. Meus irmãos, estamos perante uma realidade espiritual. O problema é o homem. O problema não é Deus. A vontade de Deus é fazer bem o indivíduo, a família, as nações e povos. Porque nação é constituída por famílias, nas suas gerações, com um propósito único divino. Como está escrito em Atos 17, versículo 24 a 28, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Em Apocalipse 5, versículo 9 a 10, é revelado que Jesus Cristo, com seu sangue, comprou para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus, os fez reis sacerdotes para reinar sobre esta terra. E isto está corroborado em Apocalipse 1, versículo 5 e 6, que Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes, nos fez reis e sacerdotes para Deus. Da parte de Cristo perante Deus, nós somos reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. E em 1 de Pedro 2, versículo 9 e 10, diz que nós somos sacerdócio real. O que é um rei? Rei é uma autoridade delegada por Deus sobre um território com fronteiras fixas, imaginárias, para gerir recursos humanos, material e financeiro, entre muitos outros. Se você recuar a Daniel, a Jeremias capítulo 27, você vai ver o que Deus disse de Nabucodonosor. No versículo 5 a 7, disse Deus: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou aquele que me agrada em meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e ainda teus animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações o servirão a ele, e o seu filho, e o filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Então, é uma autoridade a quem Deus delega autoridade sobre territórios com delimitações físicas e imaginárias para gerir recursos, coisas que Deus fez e deu ao homem, mesmo depois da queda, para cuidar da terra que fora tomada por Satanás. Em Daniel, capítulo 4, versículo 17, 25 a 27, Daniel capítulo 4, versículo 17, 25 a 27, está escrito o seguinte: esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a vida que conhece os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer,
e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. No versículo 25 a 27, quando Daniel esteve a revelar o sonho que ele teve da parte de Deus, de uma árvore grande e a sua loucura, Daniel disse ao rei: serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois de que tiveres conhecido que o seu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Então aqui já vemos acontecimentos que hoje é sintomático. O rei Nabucodonosor, por causa da sua soberba, engrandeceu-se acima de Deus, esqueceu-se que foi Deus que o exaltou e que colocou sobre sua gestão as coisas por ele criadas, inclusive reinos. Mas ele entendeu que tinha que ser soberbo ao ordenar a construção de uma estátua de ouro para que fosse adorado no lugar de Deus. Ele endeusou-se, foi soberbo para com Deus. E por causa da soberba, Deus tirou-lhe o espírito de homem, a alma do homem, e colocou alma animal. E por conseguinte, ele andou à deriva sobre a terra, comendo erva como os bois e sendo molhado pelo orvalho do céu. O que é que nós estamos a ver na atualidade, no mundo? Na rede social, o que é que você vê? Vê homens cuja alma foram transformadas em animal, em répteis, etc, etc. E nós devemos despertar para essa realidade espiritual, porque estamos a lidar com coisas profundas do espírito e que o homem, se não despertar para essa realidade, acabará destruído, acabará na escravidão, como acontecia com Israel, quando se perdia, afastava-se de Deus e pecava. Em Hebreus 2, versículos 8 e 10 diz: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E 1 de Pedro 3, versículo 23 diz: havendo sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, os poderes. Nós somos sacerdócio real, reis e sacerdotes, para reinar por Cristo em vida aqui neste mundo, nesta terra. E nos foi dada a abundância da sua graça, da abundância da justiça, para que por ele em vida reinemos aqui nesta terra. O que é um sacerdote? Sacerdotes, de acordo com Malaquias 2, versículo 7, os sacerdotes são mensageiros do Senhor do Universo. E os homens deveriam procurar com eles a orientação de que precisam. Depois diz: os lábios do sacerdote deveriam jorrar o conhecimento de Deus, para o povo aprender as suas leis. Os homens devem buscar orientação através daqueles que Deus os chamou e escolheu e representam Cristo aqui neste mundo. Porque diz, por Provérbios 14, versículo 34, a obediência a Deus torna um país grande e poderoso, mas o pecado traz vergonha e desonra para uma nação. Enquanto os antepassados serviram Deus, muitas nações se desenvolveram. Gerações que serviram Deus, muitas nações se desenvolveram.
Mas porque da geração foram se apartando de Deus, entrou cativeiro, entrou domínio, porque confiaram nos homens, confiaram na ciência e outras coisas. E, portanto, hoje assistimos nações cujos cidadãos ou pessoas estão em cativeiro. Perderam a identidade na semelhança de Deus, a imagem de Deus. Nós, na nova aliança, como na antiga aliança, nós somos estes reis e sacerdotes, somos sacerdócio real. Cristo consumou a obra em favor das famílias, povos e nações. Cristo chamou-nos, desde Abraão e Sara, para que sejamos a continuidade da ordem da bênção proferida por Deus desde Abraão e Sara, em que seriam benditas, ou foram benditas, continuam sendo benditas, as famílias da terra. Minhas irmãs, meus irmãos, a coisa é séria no propósito de Deus para as nossas vidas. Porque diz a Sagrada Escritura, em Mateus 1, versículo 1, em Romanos 4, versículos 16 e 17, e Hebreus 2, versículo 16, que Cristo, sendo feito filho de Davi e filho de Abraão, Deus não foi buscar os anjos, mas a descendência de Abraão. Eis a razão porque em Gálatas 3, versículo 6, 7 a 29, diz que em Cristo Jesus somos filhos de Abraão, benditos, abençoados com o crente Abraão, descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Temos todos os direitos em Cristo, desde Abraão, em tudo quanto Deus abençoou, prometeu, enriqueceu Abraão e Sara, incluindo longevidade de vida. Eu vou ler alguns trechos da Escritura de Gálatas 3, que diz o seguinte, assim como, versículo 6, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. Versículo 13. Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Para, no versículo 29, dizer: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Por isso é que em Hebreus capítulo 2, versículo 17 está escrito: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Assim como está em Mateus capítulo 1, que diz o seguinte, vou ler versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então, se Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão, nós em Cristo também somos filhos de Davi, filhos de Abraão, em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Na mensagem a seguir, no vídeo a seguir, iremos prosseguir, porque é vontade de Deus que você seja por Ele usado para em ti fazer cumprir os seus planos e propósitos para transformar nações, famílias e povos. Deus abençoe.